Amados irmãos, nós estamos aqui comemorando hoje, o aniversário da Igreja Defesa da Fé. Eu abri um parênteses na nossa série sobre os milagres de Jesus para falar sobre o que é a igreja. Então, iremos falar um pouco sobre o que é a igreja, o que é que as Escrituras nos dizem sobre a igreja, e iremos falar sobre esta realidade suprema, importantíssima, que é a igreja, com base no livro de Números. O livro de Números. As Escrituras são uma só, nós sabemos disso. Todos os 66 livros das Escrituras só podem ser entendidos quando nós aplicamos a eles a chave interpretativa que é Jesus Cristo. Todos os livros apontam para Cristo, e a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo. E o livro de Números nos dá muitas informações sobre a importância da igreja do Senhor, que devemos saber implementar na nossa missão de todos os cristãos aqui na terra, que é de proclamar Jesus Cristo para o mundo perdido. A igreja, amados irmãos, é o lugar melhor para nós estarmos durante a nossa passagem aqui na terra. As pessoas dizem, se queremos viver o melhor de Deus, muitas pessoas querem, mas é importante, eu sempre digo isso, saber se esse querer envolve o fato de estarmos dispostos, se termos coragem para de fato viver o melhor de Deus aqui na terra. Porque para viver a igreja é preciso que tenhamos coragem, tenhamos posicionamento. Deus nos garante o melhor de Deus aqui na terra, mas Ele quer que tenhamos coragem, posicionamento, que nós não coloquemos outros deuses no lugar do único e verdadeiro Deus. Coloquemos outros deuses como o conforto, como a nossa carreira profissional, a nossa família. São coisas boas, não são ruins em si mesmas, mas são inservíveis para ocupar o lugar do Senhor. Então vamos pensar sobre Números, porque foi no livro de Números em que Deus ele pede algo ao seu povo, como Ele espera algo de nós enquanto igreja. Interessante, quando você abre as Escrituras, em Gênesis nós temos o início de tudo, nós temos a queda do homem no capítulo 3, e lá mesmo no dia da queda, Deus já dá o plano de redenção. Isso não é coisa do Novo Testamento. Lá em Gênesis 3:21, por exemplo, é um verso de que eu gosto muito. Gênesis 3:21, as Escrituras dizem assim: Gênesis 3 é o dia da queda do homem, quando o pecado entra, e naquele dia, Gênesis 3:21 diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. No dia da queda do homem, Deus aparece e veste o casal com roupas de pele. E essa pele, amados irmãos, não era pele sintética não, pele animal. Houve aqui no dia da queda o primeiro sacrifício. O casal ficou boquiaberto, estupefato, impressionado com as consequências da entrada do pecado do mundo e com a necessidade de derramamento de sangue para lidar com esta nova realidade em que eles haviam se inserido. Já ali, no dia da queda, Deus começa a ministrar ao casal que lidaria com o sacrifício perfeito à frente do Cordeiro perfeito. Esse animal sacrificado ali era a primeira ministração de Deus para o casal, para a humanidade, de que tudo aponta para um evento no futuro, quando Deus vem e morre por nós. Gênesis é belíssimo. Êxodo, nós vemos que aquelas 70 pessoas, que lideradas por Jacó, entram no Egito e se tornam 2 milhões de pessoas naquela situação. Entram como convidados e se tornam escravos. Em Êxodo, Deus liberta o seu povo, liberta o povo da escravidão do Egito. Em Levítico, nós temos um aprofundamento da santificação. Deus aprofunda o ensinamento
do sacrifício pelo sangue, nós temos a arca da aliança. Assim como lá em Gênesis, o casal quando sai do jardim, Deus é expulso do jardim, Deus coloca 2 querubins com espadas, dizendo que a volta à presença de Deus só seria possível passando por um julgamento, e foi Deus encarnado, Jesus, que passou por esse julgamento, foi julgado, e as espadas dos querubins foram quebradas, e o caminho foi restabelecido. Na arca da aliança, amados irmãos, nós temos o quê? Nós temos a arca. Em cima da arca tem o propiciatório, que é chamado lugar da misericórdia, e acima da arca nós temos o quê? 2 querubins, representando a mesma coisa. Para alcançarmos a misericórdia, nós só poderemos por meio do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Então as escrituras são belíssimas e falam do plano de redenção do Senhor o tempo todo. É isso que nós aprendemos aqui o tempo todo. As escrituras sempre apontam para um, que é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Mas em números, amados irmãos, em números, Deus pela primeira vez pede algo ao seu povo. Pede algo ao seu povo. É muito interessante isso, porque no livro de Números, Deus diz assim, olha, Deus deixa claro que tem planos para nós. Tem planos para nós. Deus diz, olha, eu sei o que é o melhor para a vida de vocês. Mas em Números ele diz, mas vocês terão de fazer algo. Vocês terão de se envolver no projeto do povo de Deus. Em Números, nós temos um ensinamento profundo para aquilo para o que é chamada a igreja do Senhor. Nós temos um chamado, irmãos. Deus nos chama a fazer algo, a igreja é para isso. O povo escolhido, amados irmãos, de Gênesis, povo escolhido de Gênesis, o povo liberto de Êxodo, o povo santo de Levítico, e Números iria entender que o melhor lugar para ele estar durante a sua passagem, durante a sua vida, era se envolver em uma batalha, em um projeto. É isso que Números nos diz. E quando nós entendemos enquanto igreja que nós temos que nos envolver num chamado, num projeto, temos que ter um posicionamento contra o mal. Nós não podemos ficar calados, inertes contra o mal. Nós não podemos ficar calados quando há grupos que querem destruir as crianças. Não podemos. As crianças hoje aí estão estudando um dos livros mais perseguidos da atualidade. Elas estão lendo agora. Tásia, minha filha, traduziu todo o livro, chamado Johnny the Walrus, traduziu como Joca a Morsa, escrito por Matt Walsh. As crianças estão lendo isso aí agora, estão estudando esse livro agora, contra a ideologia de gênero. Nós temos um chamado. Então não é saber se queremos ou não viver o melhor de Deus para a nossa vida. Em última instância, o que Deus nos propõe é: você tem coragem para viver o melhor de Deus para a sua vida? Saída do conforto, deixar o mimimi, mudar paradigmas. Será que temos coragem? A igreja tem um sentido, amados irmãos. Por isso que eu tenho que falar essa palavra hoje, que é aniversário da igreja. A igreja não é de qualquer forma. E Números é um livro praticamente militar. É um livro militar e fala muito sobre o que temos que fazer aqui. Números é um livro que deixa claro que ali, assim como na igreja do Senhor, nós temos que separar. Há pessoas que estão no projeto e pessoas que querem só zigue-zaguear. Vamos ler Números 1, nós vamos entender esse projeto para a igreja no livro de Números, lendo o início dos capítulos, de alguns. Vamos ler Números 1, vamos ler do verso 1
até o início do verso 3. Ali, nós sabemos que, após 400 anos de silêncio, né? Quando o povo de Deus entra no Egito e se torna escravo, Deus vai falar novamente com o seu povo, e ele fala com Moisés, né? Para Moisés é a libertação, e agora Deus fala com Moisés, o povo já é liberto, já está no deserto, e Deus vai falar com Moisés para agora dizer assim: olhe, vocês estão libertos da escravidão, vocês são livres, mas eu tenho uma proposta para vocês. Vocês estão livres, mas eu tenho uma proposta para vocês, que vocês se engajem em algo. O engajamento no projeto do Senhor é o melhor lugar para você estar em sua vida. Vamos ler aqui Números 1:3, que você vai ver Deus pedindo a Moisés para contar os homens que podem ir à guerra. Vamos lá. Números 1:1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Amados irmãos, se nós entendermos isso, nós vemos o quão profundo é o livro de Números, porque aqui Deus dizia assim: olhe, povo liberto, eu tenho uma tarefa a ser realizada, para que você, se envolvendo nessa tarefa, você poderá viver o melhor que eu tenho para você aqui na terra. Você quer viver as plenitudes da promessa de Deus? Quer, todos queremos, mas a questão é: será que temos coragem para isso? Porque isso envolve comprometimento, posicionamento, isso exige algo. No caso de Números, uma campanha militar seria necessária, amados irmãos, para que o povo entrasse na terra prometida. Olhe que impressionante, uma campanha militar seria necessária. Então Deus, ele mostra esse direcionamento, reúne o povo e vai dizer: vou lhes direcionar agora para uma tarefa. E Deus reúne aquele povo, 2 milhões de pessoas libertas do Egito, e começa a organizar o povo, assim como é a igreja, para a missão. Deus começa a organizar o povo para a missão. Capítulo 2 fala da ordem das tribos, como elas devem ser colocadas. Vamos pensar sobre isso. Eu digo a vocês, eu acho este capítulo 2, o capítulo em que traz o elemento, ou um dos elementos visuais mais belos das Escrituras. Um dos elementos visuais que mais falam sobre a igreja do Senhor. Porque Deus no capítulo 2 vai determinar assim: coloque o tabernáculo no centro. Como é que nós vamos organizar o povo? Deus diz: coloque o tabernáculo no centro. Coloque 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Essa é a organização que Deus faz. O tabernáculo no centro, com 3 tribos ao norte e 3 ao sul, as tribos mais numerosas ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste, assim que ele organiza o povo no deserto. Amados irmãos, se nós tivéssemos naquela situação um drone, ou uma imagem de satélite, como é que nós iríamos ver o povo de Deus sendo organizado ali, no deserto, para executar a sua missão, executar o seu chamado? Imediatamente nós identificaríamos o quê? O formato da cruz. E não somente a cruz, mas a cruz com o tabernáculo no centro. O tabernáculo é o que representa o quê? A presença de Deus.
e todo aquele grupo na forma da cruz, com Deus no centro, marchando em direção ao plano de Deus para a nossa vida. Que elemento belíssimo nós temos já ali, na Torá, no Pentateuco. A cruz organizada no deserto, marchando para o plano, para o melhor de Deus para a vida do povo, que era a terra prometida. Mas dizendo o quê? Para que aquilo fosse alcançado, havia um chamado a ser executado, mas não de qualquer forma, um chamado a ser executado com um povo organizado, não com uma pessoa A, B ou C no centro, mas com o Deus Criador dos céus e da terra no centro, e cada um sabendo o seu lugar, o seu papel. Que imagem poderosa da igreja em forma de cruz. No capítulo 10 de Números, nos versos 11 a 13, depois de pessoas organizadas, nós vemos que vão marchar. Começa a jornada. Vamos ler Números 10, 11 a 13. O povo está organizado e agora vai começar a marchar. Olha o que as escrituras dizem. Aconteceu, Números 10, 11. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Imagine isso. Imagine essa situação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Meus queridos, toda a igreja é uma igreja em movimento, para a direção que o Senhor dá, com Deus no centro, cumprindo a missão que nos é dada. Não é uma igreja inerte. Ali não tinha pessoas zigue-zagueando, não tinha pessoas querendo se colocar como líderes de si próprios. Ali era o Senhor, era o Senhor. Nós tínhamos ali 2 milhões de pessoas, que não eram apenas 2 milhões de pessoas, não era apenas uma nação, como foi prometido a Abraão, não era apenas uma nação, mas era uma nação organizada e treinada para cumprir o plano de Deus. Isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja do Senhor. Não são apenas pessoas reunidas, são pessoas reunidas, treinadas e organizadas para cumprir o seu objetivo, que é qual? O plano do Senhor. Queriam que atingir a terra prometida, Canaã. A caminhada lá, amados irmãos, nós lemos aqui que não foi fácil. Não foi fácil. No livro de Números não diz que eles começaram a caminhar e tudo foi tranquilo, não. Assim como a caminhada na igreja do Senhor também não é fácil. Alguns lá, no transcorrer da jornada, reclamavam insistentemente. Deus havia tanta provisão do Senhor, Deus havia alimentado sobrenaturalmente aquelas pessoas que haviam atravessado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés. Tinha um líder como Moisés, pessoas organizadas, e alguns reclamavam insistentemente. Aliás, reclamava até do próprio Senhor, do próprio Deus. Lá em Números, no capítulo 11, primeira parte do verso 1, o que é que as escrituras dizem? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Não apenas reclamavam do Senhor, reclamavam muitas vezes dos seus líderes. Números 12, o capítulo subsequente, diz que falaram Miriam e Arão contra Moisés. Mas, irmãos,
Nós temos uma missão a ser realizada que é dada por Deus para a igreja do Senhor. Nós temos um objetivo a ser alcançado, nós não estamos de brincadeira. Não estamos de brincadeira. E às vezes nós temos que ter muito cuidado com o espírito da murmuração, o espírito da reclamação. Muito cuidado. Isso aqui já está em Números. A reclamação, amados irmãos, é como uma rachadura que vai fazer com que a força espiritual seja derramada pelo ralo do desperdício. A murmuração é uma rachadura, e todo o seu vigor espiritual é drenado por aquela rachadura, e você é enganado, e aquilo vai e desce pelo ralo do desperdício. Quando você vê, você se encontra, se surpreende a si mesmo, vazio, sem entender o que foi que aconteceu. Quando há insatisfação em nosso coração, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Temos que analisar com muito cuidado, porque não raras vezes, amados irmãos, isso tem nas Escrituras, é o primeiro passo para decisões desastrosas. É interessante que aqui em Números, não muito tempo depois, o próprio povo descobriria isso. Descobriria isso. Ora, vejamos como as pessoas são. Vamos ver a questão dos espias. Porque o povo chegou ali, que é muito conhecida essa questão, no deserto do Parã. Aí o líder Moisés disse: Deus mandou, né? Vou mandar 12 espias, 12 pessoas qualificadas, para verem como é a terra prometida, Canaã, e trazer informações para que a gente saiba como nós vamos invadir a terra prometida, como nós vamos dar cumprimento ao plano do Senhor. Aí Deus orienta Moisés a fazer dessa forma, orienta Moisés a como agir para pegar informações. Não é para decidir se vai levar à frente ou não o plano do Senhor. É para decidir como é a melhor forma de levar adiante o plano do Senhor. Nós, na igreja do Senhor, não vamos decidir se é para levar adiante ou não o plano do Senhor. Isso não cabe a nós. Não cabe a nós decidir: eu não sei se eu vou levar adiante o plano do Senhor. Vai em cima de pau, de pedra, de chuva, de canivete, de tiroteio, vai. Agora a nossa inteligência é que peguemos informação para saber como fazer. Em Números 13, nós vemos isso. Vamos ler os versos 1 e 2 do 13, mantendo essa metodologia de ler às vezes alguns primeiros versos de alguns capítulos. Números 13 diz assim, 13, vamos ler 1 e o 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí, como eu disse, 12 homens são enviados para a terra prometida para trazer informações para o líder Moisés, para que Moisés decida. Aí por 40 dias, esses homens qualificados vão colher informações, passam lá colhendo informações de como é a terra lá, como é a situação, como é a dificuldade, como é que a gente deve fazer para trazer as informações para o líder Moisés e decidirem como avançar. Aí depois eles voltam e relatam. Agora veja que esse relatório é impressionante. O relatório dos espias é impressionante, porque esse relatório tem 2 pontos, basicamente. Se você for ler o relatório, ele tem 2 pontos. O primeiro ponto é dizer assim: realmente a terra prometida por Deus é alto nível. Olhe, a promessa do Senhor é altíssimo nível, é impressionante. O primeiro ponto do relatório é confirmar, como se a promessa do Senhor não fosse alto nível em todas as situações, é confirmar que o que Deus promete é alto nível. Lá em Números 13, 27, nós lemos isso. Olha esse ponto do relatório, diz assim, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e
verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O plano de Deus para a nossa vida é maravilhoso. Não tenha dúvida disso. O plano de Deus é maravilhoso. Agora, o ponto 2 do relatório, aí é incrível. Porque o ponto 2 é assim: embora o que Deus tenha prometido, embora a terra seja maravilhosa, embora a terra seja alto nível, embora esse projeto de Deus seja impressionante, este plano não é realizável. Nós não conseguiremos fazer o que Deus pediu que nós fizéssemos. Esse é o relatório dos espias. Embora a promessa de Deus seja impressionante, nós não conseguiremos fazer o que Deus pediu que nós fizéssemos. Números 13, 31 é isso. Olha o que diz aqui Números 13, 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amados irmãos, isso é uma informação poderosíssima para nós, para a igreja de Deus. Nossos obstáculos são muito grandes, a nossa dificuldade enquanto igreja é enorme. O que nós fazemos aqui no Defesa da Fé, nada é fácil, nada é fácil. Aqui não tem nada que seja feito de maneira fácil. Tudo envolve muita coisa, muita dedicação, muito tempo, envolve recursos, não é fácil. Mas nós continuamos, nós não queremos ser como aquela geração de números. Como é que a gente, pensando sobre aquela geração, a gente pensa assim, olha, preste atenção, como é que nós podemos mesmo imaginar que pessoas que conhecem Deus de tão perto resolvem, por falta de coragem, atender ao seu chamado? Se você conhece Deus de perto, e se você entregou sua vida ao Senhor, o Espírito de Deus habita em você, como pode ser razoável, imaginável, que alguém que conhece o Senhor de tão perto pode dizer que o plano de Deus, que o chamado de Deus não é realizável, porque você não tem coragem de enfrentar os obstáculos? Como, irmãos? Como é que nós podemos dizer isso se conhecemos o Senhor? E se o Senhor disser faça, seja lá o que for, a gente vai na segurança de que não estamos sós. Nós confiamos em Deus. Como é que aquele povo que havia recebido milagres profundos de Deus, conhecia a bondade do Senhor, acha que pelas pessoas de Canaã serem fortes demais, não seria possível o plano de Deus ser realizado? Isso fala muito a nós. Isso é uma tentação que bate à nossa porta. A tentação de dizer: homem, eu não vou conseguir não. Isso é grande demais. Eita, deu problema, aconteceu isso, deu esse problema, não vamos para frente não. Que conversa é essa? É por isso que eu repito, a questão em última instância não é se queremos viver o melhor de Deus, é se temos coragem para viver o melhor de Deus em nossa vida. Amados irmãos, e é interessante que quando falta fé no Senhor, quando sabemos que não estamos sós, aquela onda de tristeza, de reclamação, de murmuração, começa a crescer em algumas partes. Olha aqui em Números 14, vamos ler do 1 ao 4, vamos ver o que o povo ali fez diante das circunstâncias. Olhe só, conhecendo Deus quem era, olha o que o povo disse. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
aquele povo teve o seu pedido atendido, viu? Aquele povo pediu para morrer no deserto. Eu não vou enfrentar o que eu tenho que fazer, não. Eu não vou mudar meu paradigma e saber que não há impossível para Deus. Não, eu vou aqui me acomodar. Tomara que eu continue aqui, zigue-zagueando, sem saber para onde ir. E é isso que acontece mesmo. Isso que aconteceu. Números 14, 22 a 24, Deus vai atender o pedido das pessoas. Diz assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Mas, irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, são maravilhas incríveis. Eu tenho certeza que todos aqui experienciaram e têm experiência com o Senhor da mesma forma. Então somos pessoas que vimos a glória e o prodígio de Deus em nossa vida. Então nós não podemos ser como essa geração de números, que diz assim, aí Deus faz, que não quer atender ao chamado dele para a vida. É o que é que Deus pede, prefere morrer no deserto. O que é que Deus vai dizer? Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. Josué, em outra parte da Bíblia, e Calebe são os únicos que entram. Então, quando nós, por falta de coragem, não colocamos para frente o chamado do Senhor, nós estamos deixando a oportunidade de estarmos no melhor que Deus tem para a nossa vida. E Deus não fica feliz com isso, não. Deus fica triste. Em Números 14, 11, nós lemos assim, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Isso é para nós. Isso é para o povo de Deus. Isso é para o povo de Deus. Se tem algo difícil diante de você, se tem algo que você tem que superar, se você sabe que é um chamado de Deus para a sua vida, há uma dificuldade, nós não podemos entender que não conseguiremos, porque Deus está conosco. Amados irmãos, a igreja do Senhor é uma experiência profunda, para que possamos levar adiante o plano de Deus, e individualmente faz com que cresçamos muito em confiança no Senhor, confiança em Deus, porque parece que quando a coisa vai dar tudo errado, está tudo difícil, Deus entra e muda. Será, amados irmãos, que nós não confiamos no Senhor? Será que nós não temos coragem de seguir o plano, de seguir a visão, amados irmãos? Será que há crentes que preferem ficar vagando de um lado para o outro, andando em círculos? Será, amados irmãos? Aquela geração era a geração, como eu disse, que recebia provisão do Senhor. Mas presta atenção, foi uma geração que resolveu escolher a desconfiança em Deus, a coragem e o entendimento de que haveria provisão na vitória contra os inimigos, contra os obstáculos. Diante da dificuldade, nós vamos optar por estar com a desconfiança em Deus, ou nós vamos optar por nos posicionar na certeza que Deus proverá e nós teremos vitória contra o inimigo? É a bifurcação que se apresenta reiteradas vezes em nossa caminhada. Quando está o problema, você escolhe: ou eu vou por aqui, abandono,
com uma expressão clara de desconfiança no Senhor, eu digo assim: pode vir o que for, pode acontecer o que acontecer, eu não abro mão da visão que o Senhor nos deu, eu não abro mão do chamado que o Senhor me deu. Pode vir de cabeça para baixo, pode pendurar, pode chover canivete, pode o sangue dar na canela, pode ser o que for, mas nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos na provisão do Senhor para que vençamos os obstáculos e os inimigos que aparecem no meio do caminho. Aquela geração não fez nada para avançar o propósito de Deus, amados irmãos, nada. E a pergunta que nós temos que fazer a cada momento, enquanto igreja, essa igreja está fazendo agora aniversário, e a pergunta que nós temos que fazer a cada momento é o seguinte: como nós podemos evitar que nós nos tornemos uma geração perdida? Como? Como nós podemos evitar que nós nos tornemos uma geração perdida, como a geração de números? Chamados todos temos. Deus diz aqui, não precisa ler, mas lá em Mateus, em Marcos também, nós vemos que a expressão do mandamento todos conhecem: amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo. Me diga uma coisa: existe expressão prática maior de amor ao próximo do que se envolver no projeto de proclamar Cristo para alguém que, se não entregar a vida ao Senhor, passará a eternidade longe de Deus? Não há igreja, não existe igreja bíblica que não seja missionária. Não existe cristão que não seja missionário. Todo cristão, como diz Spurgeon, ou é um missionário ou é um impostor. Mateus 28:19, no começo diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. E onde? Onde é que eu devo ir? Você deve ir onde outro não iria para pregar Cristo. A gente deve estar onde outro não está para pregar Cristo. No ônibus, no consultório, no trabalho, na escola, na universidade, nas ruas, nos tribunais, em todos os lugares. Por isso que existe igreja, para organizar os chamados de forma mais efetiva. Eu sei, amados irmãos, que é uma mensagem que eu sei que é muito bom nós estarmos reunidos em comunhão. Os irmãos até, de maneira belíssima, providenciaram um bolo aí, não é? Vai ter um bolo depois, já estão convidados todos. Vai ter bolo, vai ter cachorro quente também, cachorro quente, refrigerante, vai ter um aniversário da igreja. Isso faz parte. É muito bom nós estarmos em reunião, em comunhão, é muito bom. Mas eu tenho que lhes dizer, na função em que eu estou servindo aqui, isso não é tudo. Nós não podemos nos tornar crentes inúteis. Desculpe se vocês não ouviram isso, não estou dizendo que vocês são, mas isso é uma mensagem que eu faço para mim mesmo. Não é que é uma coisa que eu faço para mim mesmo. Todo dia eu tenho que dizer: Tassos, você não pode se tornar um crente inútil. Você não pode. Eu não posso me tornar um crente inútil. E a sugestão que respeitosamente eu faço aqui é que vocês se perguntem a si próprios isso. O apóstolo Paulo, quem era, você sabe, responsável pela igreja transcultural, o apóstolo Paulo, olha o que ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 27. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Paulo, vocês sabem quem foi. Olha o que ele diz. 1 aos Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que,
tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, que é Paulo, tem essa preocupação. Mas, irmãos, enquanto igreja, nós temos que ter cuidado para que nós não nos tornemos não aprovados. Nós temos que ter muito cuidado. Por isso que é importante que nós nos envolvamos na igreja do Senhor. É importante, este é o sentido de existência da igreja. É isso. Nos envolvamos com o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, para que mais e mais a palavra, a salvação seja propagada. Você pode dizer, eu acho que eu não consigo. No meio cristão não existe isso. Não existe isso. Não coloque limites em você que Cristo não colocou. Não coloque limites para o que você acha que você não pode fazer. Olha, de uma capa a outra das Escrituras, eu não conheço uma situação em que Jesus de Nazaré tenha sugerido que você possa colocar limites ao que você pode fazer. O que eu sei é diferente das Escrituras. Tem até um negócio que antigamente o Defesa da Fé tinha um time de basquete, aí o pessoal errava as cestas, não sei o que, a gente botou aqui na camisa, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Façamos as escolhas corretas, vamos focar em Cristo, no reino, e não nas circunstâncias. A nossa tarefa enquanto igreja é muito nobre, é levar o reino eterno, o Deus encarnado, proclamar o Deus encarnado. O autor de Hebreus, no capítulo 12, da segunda parte do verso 1 até o 2, diz assim: corramos com perseverança, Hebreus 12, a segunda parte do verso 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E como correr a carreira que nos está proposta? Aí o verso 2 diz: é olhando para as circunstâncias, é olhando para os problemas, é olhando para as dificuldades, é olhando para isso que a gente deve correr a carreira que nos está proposta? Vamos ver o que o verso 2 diz. Vou ler novamente o 1 e agora entrar no 2, que vai dizer como nós devemos fazer isso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amados irmãos, essa igreja aqui está limpa, porque irmãos se reúnem aqui em alegria, é uma festa para limparem a igreja. Esse negócio está aqui porque tem gente que vem aqui fazer, colocar, está aí Rio, o pessoal todo vem aqui colocar esse negócio. Esse louvor está aqui, desse jeito aqui, porque tem ensaio. Está aí o irmão Josias, tem ensaio, tem não sei o que, tem mais não sei o que, tem aquilo outro. Você acha que as pessoas fazem isso por quê? Todos voluntariamente. Por quê? Porque entendem o prazer e a percepção de que há propósito e sentido no posicionamento no chamado de Deus. Eles sentem desconforto. A gente sente desconforto? Às vezes sim. Sim. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Hoje teve escola aqui, 9 da manhã. Professor Eduardo, professor Kevin, 9 da manhã. É fácil? Não, mas eles focam, não é no desconforto, é no resultado, é no ganho. Não nos tornemos míopes espirituais, desperdiçando a nossa vida, olhando apenas daqui a ali. Nós temos que ser capazes de ver, através do problema, no resultado que está adiante.
Isso é viver o melhor de Deus aqui na terra. Viver o melhor de Deus aqui na terra. Somente assim nós não nos tornaremos uma geração perdida, como aquela que resolveu morrer no deserto. Professora Mônica aí fazendo material infantil, viajando de cima para baixo, me mandando no WhatsApp lá de Manaus. Está onde? Está em Manaus. Depois está onde? Estou lá no Mato Grosso do Sul, estou não sei onde, Tocantins. E ajudando na produção do material infantil. Cada um aqui, Orlando, todos aqui, Ricardo, o irmão Carlinhos, o outro irmão, todo mundo, vocês, todos vocês que contribuem também, todos, nós somos assim. A igreja é um milagre, isso aqui existir é um milagre. Isso aqui existir é um milagre. Isso aqui não é um clube, não é uma associação, é uma entidade religiosa. Até juridicamente, isso aqui é uma entidade religiosa. Existe para quê? Para o benefício de nós mesmos? Não. Para quê? Para proclamar a salvação. Olhe só, na 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 7 ao 8, sinceramente eu acho que aqui é o que todos devemos almejar. Porque Paulo aqui, ele fala isso na iminência da sua morte. Se nós conseguirmos isso, olha o que diz aqui, 2 Timóteo 4, 7 ou 8. Combati o bom combate na iminência da morte. Quando nós formos morrer e pudermos dizer isso, vai ser muito bom. Não tem nada melhor do que isso. Olha que coisa maravilhosa. Na iminência da morte, nós pudermos chegar perto do Senhor e dizer assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar.